Boa noite para todo mundo. Mais uma vez é uma alegria imensa estar aqui com vocês. Meu coração transborda gratidão por este momento. E para que nós possamos começar esse momento abençoado de muito estudo, de muita reflexão para a nossa reforma, gostaria de convidar a todos para uma prece feita pelo coração com a intenção de nos conectar ainda mais à espiritualidade que, sem dúvida nenhuma, se faz presente no nosso coração, na nossa casa, na nossa companhia. Vamos todos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus e com muita tranquilidade
deixar lá fora tudo que é do mundo externo e nos conectar com o nosso interior, agradecendo por mais esta oportunidade abençoada de estudo. Que possamos, ao final deste bate-papo, nos sentir um pouquinho melhores do que como aqui chegamos. Obrigada, Pai, por mais esta oportunidade, por todo o seu carinho, por todo o amor, pela maneira carinhosa que conduz e que se faz presente nas nossas vidas. Que hoje possamos juntos emanar boas vibrações, vibrações de luz, de paz, e que elas sejam compartilhadas com os nossos irmãos encarnados e desencarnados, e que possam elevar a vibração do nosso país, de alguma maneira, aquelas pessoas que em momentos de dores e sofrimento clamam pela sua misericórdia. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. É com o coração repleto de gratidão que eu venho aqui com muita alegria, mais uma vez, para dividir esse momento de estudo com vocês. Tenho certeza que nós teremos a oportunidade de refletir, de trazer para a nossa intimidade os assuntos que serão tratados aqui, e sem dúvida nenhuma, levaremos conosco o aprendizado, a reflexão e os novos passos, né, para o nosso processo da reforma íntima. Mais uma vez, eu agradeço de coração pelo convite para estar aqui com vocês. Bom, gostaria de começar compartilhando com vocês aqui uma mensagem que está no livro Doutrina Viva, onde Chico faz o seguinte relato: não vamos dramatizar a dor. A prova, seja ela qual for, não vem para esmagar, mas para induzir a crescer. A pedra de tropeço pode ser transformada em degrau. Está no próprio homem escolher ser abismo ou ponte. E pegando um gancho exatamente nessa condição de abismo ou de ponte, eu gostaria de começar esse nosso bate-papo com alguns pontos muito interessantes e muito importantes. Toda dor é dor. Não há uma dor maior ou uma dor mais importante. Todas merecem o nosso respeito, porque todas também têm um propósito nas nossas vidas. A dor não se mede, não se partilha. Nós não somos capazes de sentir a dor como o outro sente. E diante das nossas próprias dores, ainda nos falta muito para que a gente possa então decidir entre o abismo ou a ponte. No momento atual em que nós estamos vivendo, é notório que exista uma alta na infelicidade humana. E uma forma de nós identificarmos isso é exatamente no alto número de suicídios. Destacando uma faixa de jovens aí, numa faixa etária de 13 anos, e também pessoas no auge da sua maturidade. E vejam que interessante, em janeiro do ano passado foi disponibilizado um estudo pela Functional Health Tech, onde ela indica que houve um aumento de 23% no consumo de medicamentos antidepressivos no Brasil. Isso num período do ano de 2014 a 2018. Isso nos coloca como um dos países que mais consomem remédios para apaziguar as suas dores. E vão desde remedinhos para dormir. Aliás, hoje, infelizmente, muitas pessoas já não conseguem dormir sem o remédio, até as medicações propriamente antidepressivas. E de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, em toda a América Latina,
o Brasil lidera o ranking das pessoas que têm o maior número de casos com depressão e com ansiedade. Nós podemos aqui contextualizar de uma forma bastante simplificada, só para orientar o nosso bate-papo, que nós estamos diante de muitas pessoas que perderam o sentido da sua vida, o sentido da sua existência, justamente por não saber lidar com as suas dores. Assim, eu convido você para que hoje nós possamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho, no capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Este é um capítulo que aborda a redenção individual, que fala sobre os comportamentos que o nosso espírito deve ter em sua casa interna, para então realizar a sua reforma e evoluir. Bem-aventurados os aflitos, felizes aqueles que na dor reconhecem um processo educativo, didático, de aprendizado, com resignação e sem desespero. O capítulo 5 traz um conteúdo riquíssimo em lições de extrema importância para todos nós, porque vai nos mostrar os caminhos para entendermos o porquê das aflições nas nossas vidas. Emmanuel faz uma pontuação no livro Nascer e Renascer. Coloquei aqui para vocês, no capítulo 19. Os aflitos bem-aventurados não são simplesmente aqueles que choram e sofrem, deitando críticas e queixumes, e sim aqueles que recebem as tribulações e dores transitórias da vida por benditas e honrosas oportunidades de servir com o Cristo de Deus, agindo na bondade operosa e paciência incansável na vitória do bem. O Consolador Prometido traz o ensinamento não para os espíritas, mas para os espíritos, ou seja, para toda a humanidade, para toda a criação de Deus, independentemente de qualquer crença. É importante que essa consciência nos faça compreender que, por sermos espíritas, nós não somos melhores que ninguém. Aliás, nós estamos na mesma condição de um padrão evolutivo vivendo neste planeta de provas e expiações. Além de também nos orientar que este Consolador, ele acolhe tanto aos encarnados como aos desencarnados também. Afinal, muitos do lado de lá vivem esses momentos de tribulação como também nós vivemos aqui. E aí, para que a gente possa então começar a aprofundar um pouquinho esse assunto, nós vamos falar agora especificamente sobre dores e sofrimentos. Tanto a dor quanto o sofrimento, elas fazem parte da nossa condição evolutiva. Por isso nós estamos aqui, neste mundo de provas e expiações. A dor e o sofrer acontecem por permissão divina. E ambos são recursos didáticos que têm por objetivo a nossa melhora moral. Por isso, nós precisamos sentir, viver e aprender com dores e sofrimentos para então nos tornarmos alguém melhor. Mas, Camila, de que dor nós estamos nos referindo? Muito importante essa pergunta. Precisamos nos orientar sobre este ponto. Então, eu quero que você imagine o seguinte. Você acabou de entrar no seu carro e você precisa chegar a um determinado destino. Então, você pega o seu GPS, coloca qual é o seu destino e ele vai traçar a melhor rota, a mais rápida e vai te dar esse direcionamento. No entanto, você olha para aquele resultado e pensa, não quero ir por aí. Eu quero ir por outra, eu quero ir pela mais longa, pela mais sofrida, pela mais caótica, porque eu quero passar por tudo isso. Vai gerar dor, vai gerar sentimento. Vai gerar dor e vai gerar sofrimento. Mas não é desta dor e deste sofrimento que o capítulo 5 nos faz pensar. Ainda que, mesmo estas dores geradas por uma decisão minha de fazer a parte mais complicada, também têm o seu papel educativo. Porém, trata-se de aflições, né, dores, sofrimentos que vão desencadear aflições da linguagem humana.
O Evangelho pontua para nós miséria, falta de bens, credores diversos, morte de entes queridos, tudo isso são aflições da linguagem humana. O Evangelho vem, na verdade, falar para nós sobre outras dores, que estão relacionadas ao meio em que nós estamos e aquilo que nós precisamos de fato para crescer. Então, algumas ponderações aqui, algumas possibilidades para a gente ir pensando, porque o meu objetivo aqui é tentar trazer o mais próximo possível do nosso dia a dia, das coisas que acontecem com a gente da maneira mais prática possível, para ajudar, tanto na reflexão quanto na mudança. Então, por exemplo, perder o emprego, o término de um relacionamento amoroso, as enfermidades de todas as ordens que nos acometem. Estas dores todas repercutirão, elas vão desencadear uma série de aflições. E segundo o Evangelho, a verdadeira aflição vem nos revelar que está nas consequências dos nossos atos e na forma como nós enfrentamos as vicissitudes da vida. Estas dores, elas não serão evitadas. Porém, a luz da doutrina nos permite conhecer a verdade e isso nos proporcionará a resignação, o exercício do autoconhecimento sem nos desesperar. O Consolador prometido não é a promessa de viver sem dor, e sim de viver as nossas dores sem o desespero. Olha como a gente pode começar a, de repente, mudar um pouco a nossa forma de olhar para tudo isso. Muito bem, agora vamos dar mais um passinho. Como espíritas, nós recebemos a missão de propagar a mensagem do Cristo. Primeiro nas nossas vidas, depois no meio onde nós estamos inseridos. E com todos aqueles que caminham ao nosso lado de forma direta ou indireta. Nós podemos até nos colocar como privilegiados ao receber dos espíritos superiores relatos sobre as suas vivências que foram adquiridas aqui em milênios de existência. O que eles erraram, o que eles acertaram, norteiam as condutas morais que para nós têm um grande valor de aprendizado. Mas vale lembrar que todo esse acesso também traz consigo uma grande responsabilidade. Tirar da teoria e colocar na prática. Ser exemplo, ser semente do conhecimento para os demais. Por isso, é muito necessário que as mentes humanas compreendam que nós somos muito mais do que um conjunto de células e que o fim se associa ao túmulo. Pois talvez tenhamos perdido a nossa dimensão espiritual justamente por pensar assim. E esse entendimento, nós podemos admitir que ele é bastante raso, mas que também ele pode sustentar a ocorrência de pensamentos suicidas, ou o ato propriamente em si. Porque imaginem comigo, imagina uma mãe que pensa dessa forma, e ela precisa sepultar o seu filho. Qual será para ela o sentido da vida? Qual é o sentido da vida daquele filho se aquela cena que ela está presenciando significa o fim? Portanto, meus irmãos, cabe a cada um de nós criar resistência espiritual. Poxa, mas como é possível isso? Compreendendo a imortalidade da alma e a transitoriedade da matéria. Essa condição se revela como um consolador para as nossas dores e para os nossos sofrimentos. E essa sim se conecta ao amor incondicional que Deus tem por cada um de nós. Afinal, nós já sabemos, a vida não cessa, a evolução não cessa, o progresso não cessa e o amor de Deus não se acaba ou se reduz, ainda que nós, imperfeitos como somos, façamos tanta caquinha ao longo da nossa jornada.
É preciso compreender que dor e sofrimento nos são necessários, pois de forma didática e bastante educativa, elas nos impulsionam para frente. E que consolar não é tirar a dor, mas nos tirar do desespero. A imortalidade da alma nos traz a consciência de que o planeta Terra não é nem ponto de partida e nem ponto de chegada. Ele é travessia. Durante a nossa jornada, nessa travessia, uns partirão, outros chegarão sem cessar. Uns chegaram antes de nós, uns partirão depois, uns partirão antes, uns chegarão depois. E o Santo Agostinho, no determinado momento do Evangelho, ele diz assim: o planeta Terra não é um paraíso de delícias. Aqui estão encarnados para vencer as provas que vocês mesmos escolheram quando estavam do lado de lá, com o objetivo de transformar-se moralmente. A dor e o sofrimento são permissões divinas. E não é porque Deus é mau, mas porque, como Pai, e por nos amar, Ele nos permite chegar ao aprendizado, sentir, sofrer as consequências das nossas próprias escolhas, mas sempre supervisionando as nossas ações. E Ele considera que todo esforço e mérito é nosso. Ele nunca nos abandona, nem nunca abandonará, qualquer que seja o momento e qualquer que seja a dor e o sofrimento que estejamos passando. A doutrina espírita também nos ensina que o sofrimento, ele é consequência dos nossos atos. Ou por incompreender a lei divina de causa e efeito, ou pela nossa insistência em não cumpri-la. Por isso, hoje, eu convido a todos vocês para que possamos agir com paciência, com resignação diante das dificuldades enfrentadas, trabalhando sempre no bem, para que então possamos construir o nosso amanhã baseado no amor e na caridade. Vejam que interessante, em uma das palestras do Haroldo Dutra sobre esse tema, ele traz um relato pessoal. O seu filho tinha 7 anos de idade e ele precisou ir para o hospital às pressas porque ele precisava tomar uma medicação na veia. O menino não tinha medo de agulhas, ele tinha pavor, pânico. No carro, bem próximo do hospital, ele já chorava e já esperneava. Quando eles chegaram, o prédio do hospital tinha mais ou menos 10 andares. E o prédio inteiro sabia que a criança estava lá, tamanho era o escândalo que ele fazia. O procedimento iria começar, já estava tudo preparado. Nesse momento de extremo desespero, o filho olha para o pai com os olhos cheios de lágrima e diz: Pai, me protege. E o Haroldo relata que neste instante em que ele ouve esse pedido desesperado daquele filho, que ele entende a mensagem. E ele pede aos enfermeiros que deem 5 minutos para ele e para a criança, só os dois. E o Haroldo diz para o filho naquele momento: você precisa desse medicamento, caso contrário, você irá morrer. Eu não posso te poupar desta dor e nem deste sofrimento, porque se você não tomar e morrer, eu serei responsável e conivente com tudo isso. Mas eu estarei com você. Segure firme na minha mão. Você não está sozinho. E lembre-se, se for para te salvar, eu lhe darei 3 agulhadas ou quantas mais precisarem. Continuando ainda falando sobre esse assunto, o Haroldo completa: assim é Deus com cada um de nós. Ele sabe realmente o que nós precisamos e ele não nos impede de viver aquilo que realmente nós precisamos. Porém, ele nunca nos abandona. Em momentos de profunda dor e de sofrimento, ao nos permitirmos, seremos sempre capazes de sentir a presença amorosa de Deus conosco. Quem já passou por um momento extremo como esse, eu tenho certeza que neste momento
está sentindo o quanto essa presença já nos preencheu naquele momento onde tudo era extremo. Quando eu ouvi esse relato do Haroldo, eu trouxe para mim como mãe. E eu coloquei aqui porque eu gostaria muito de compartilhar e de oferecer a outras mães e a outros pais esse mesmo momento de reflexão. E eu me questionei, quantas vezes eu poupei o meu filho de sentir dor e de sofrer algo? E o quanto esse esforço que eu fiz para que ele não sofresse era puro egoísmo meu. Talvez por não querer eu lidar com o sofrimento do meu filho. É mais ou menos assim. Ele não sofre e eu não tenho o trabalho de lidar com aquilo e muito menos de mostrar para ele o processo educativo que ele está passando naquele momento. No entanto, que oportunidade de crescimento eu acabei de tirar do meu filho. E acabei de tirar de mim de aprender a lidar com a dor do outro. Que direito eu tenho de tirar dele esta oportunidade? Onde fica, assim, o meu compromisso quando eu aceitei esse irmão como meu filho e me comprometi com Deus de que eu cuidaria da educação moral dele. Ainda nessa linha de raciocínio, o progresso não cessa. Que adultos serão, então, estas crianças que foram poupadas de sofrer, de sentir a dor, de sofrer o que as suas escolhas irão acarretar? Talvez estes questionamentos que eu coloquei agora para vocês, poderíamos retomar lá no início desse bate-papo, quando falamos sobre o crescente número de suicídio entre os jovens. É assunto para um próximo encontro, mas eu trouxe com a intenção sincera de que, como pais, nós pudéssemos pensar sobre isso. Olhando para nós e para as nossas dores, imagine que nós vamos ao médico relatar sobre algo que nós estejamos passando, sofrendo, e o médico nos diz: vá até aquela maca, tire toda a sua roupa, coloque o avental. E nesse momento chega o anestesista e o médico vem na sua direção com um bisturi na mão. E você diz ao médico: peraí, mas eu vim pedir para que você resolva o meu problema. E o médico vai te responder: e como você acha que eu vou resolver? Eliminando o problema. E aí coloquei aqui para vocês uma citação que o Emmanuel faz nesse contexto, que ele diz: às vezes clamas a providência divina para resolver os seus problemas, e à sua maneira, o cirurgião, que é Deus, lhe envia o bisturi. Ainda trazendo os relatos de Haroldo Dutra, ele também nos compara a uma lagosta. Além de bem interessante e bastante reflexiva, essa comparação também nos permite observar a lei do progresso em ação durante toda a nossa existência e também nos permite contextualizar a dor como um recurso didático para a nossa evolução. Então, ele nos compara aqui, ó, exatamente a esse bichinho que está aparecendo aí para vocês, que é a lagosta. Ele vai dizer o seguinte: a lagosta é um crustáceo, um ser vivo que tem um corpo frágil, quase gelatinoso, o que o deixa extremamente vulnerável. E pensando na sua necessidade de sobrevivência, a lagosta constrói uma casca bem rígida, bem dura e resistente, que a manterá protegida, permitindo então que ela possa se sentir segura. No entanto, à medida em que a lagosta cresce, a casca não a acompanha, ficando pequena, tornando incômoda. Assim, para que a lagosta siga o seu processo de crescimento, ela precisa sofrer a perda da casca para então desenvolver uma nova que se ajuste à sua nova condição. Nós também evoluímos sem cessar, e as cascas precisam ser trocadas de tempos em tempos. E a cada troca, nós teremos dores, sofrimentos e muitas oportunidades.
Aí, o que que eu preparei aqui para trocar com vocês? Eu coloquei aqui 3 situações, onde cada situação possa nos permitir pensar um pouco sobre os 2 lados, sobre o lado da dor e sobre o lado da oportunidade. Então, vamos imaginar que não é uma regra, tá? Não significa que todo término de relacionamento traga esse pacote todo. É só uma linha de partida para que a gente possa trazer de uma maneira mais próxima dos nossos dias de, do nosso dia a dia e das coisas que a gente vive, tudo bem? Então vamos lá. Término de um relacionamento amoroso. Digamos que ele traga algumas dores, que eu listei aqui para a gente ter uma referência: tristeza, decepção, mágoas, não sei viver sozinho, a busca por culpados, uma certa revolta, ciúmes descontrolados. É lógico que a lista aqui é enorme, né? Coloquei alguns só para que a gente possa pensar. Do mesmo lado, a mesma situação, o término de um relacionamento amoroso, assim como ele vai trazer dores, ele também pode trazer oportunidades. Vamos pensar quais poderiam ser: uma reconexão consigo mesmo, construir novos planos, realizar sonhos pessoais que talvez estavam guardados, investir em você, seja física, emocional ou intelectualmente, reencontrar com o prazer da sua própria companhia, desenvolver autoamor, buscar autoconhecimento, aprender com os erros e se modificar para um futuro relacionamento. Isso nós estamos falando da situação término de um relacionamento amoroso. Muito bem, agora vamos para a segunda situação: perder o emprego. Digamos que no lado da dor, nós tenhamos aí um desespero financeiro, uma autoestima baixa, frustração, decepção, o monstro da crise que se aproxima de mim naquele momento, o medo de encarar o mercado outra vez, buscar culpados, o meu papel perante a família, já que eu era o alicerce financeiro. E na contrapartida das dores, quais podem ser as oportunidades? Investir em algo próprio, retomar os estudos, se aperfeiçoar na área mesmo em que você atua e que talvez pela zona de conforto você deixou de fazer, estar mais com a família, já que você vai passar mais tempo dentro de casa, sair da zona de conforto, nesse caso de forma compulsória, né? Porque quando a gente é dispensado da empresa, sem que eu queira, eu sou obrigada a sair da zona de conforto, porque eu vou ter que me mexer agora, né? Recomeçar de forma diferente e de maneira mais planejada. Agora vamos para a terceira situação, que são as enfermidades. Do lado da dor, o que pode ocorrer comigo? Eu posso me questionar, mas por que comigo? Eu sou tão bom, eu faço tudo certo, eu não uso isso, eu não uso aquilo. Eu posso me revoltar com Deus em função desses questionamentos. Eu posso buscar por culpados, eu posso me sentir desanimada, eu posso ter o meu emocional abalado e desequilibrado, eu vou sentir medo, desespero, ansiedade. E na contrapartida de um lado dor, do lado oportunidade, o que eu tenho? Desconectar do mundo material, reconectar com o meu interior, buscar apoio, realizar trabalhos voluntários, viver o dia de hoje, compreender a grandeza do dia de hoje, fazer aquilo que precisa ser feito, valores que se tornaram mais presentes e que se revelam verdadeiros pilares nas nossas vidas. Todas essas situações eu coloquei aqui como uma forma de que nós pudéssemos entender o seguinte: em toda situação de dor, existirá sempre a oportunidade. Entre esses dois extremos existe algo muito especial, que se chama força de vontade. E é essa força de vontade que nos coloca em movimento para deixar aquela casca que não cabe mais e nos permitir viver outras experiências de crescimento que estão nos esperando. Mas eu quero deixar um alerta muito importante. Quando eu olho e vejo que a minha casca não me serve mais, e eu fico incansavelmente cultivando aquela dor, naquele sofrer por sofrer,
Isso é vitimismo. Portanto, se pergunte agora mentalmente como eu tenho reagido com a queda das minhas cascas. De novo, quando eu observo que a casca caiu e cultivo incansavelmente aquela dor, isso é sofrer por sofrer, ou seja, vitimismo. Portanto, se pergunte agora mentalmente como eu tenho reagido com a queda das minhas cascas. Todos nós devemos sentir as dores para então aprender com elas. Mas sentir e nos punir com um sofrimento sem fim não nos fará evoluir nunca. Muito pelo contrário, vai nos colocar num estado de pura inércia. E aí, se você quiser entender melhor o que é isso na prática, eu quero que vocês pensem numa situação comigo. Imaginem que você está agora sentado na beira de uma estrada. Sentado você sozinho ali na beira da estrada e os carros passam sem parar na sua frente, mas você apenas observa. Imagina que neste momento você representa a sua vida inteira. E aqueles carros, todo o contexto onde a sua existência está inserida. Ou seja, a sua vida está parada, estagnada, e tudo que diz respeito à sua existência está se movendo sem parar. Mas você decidiu estar ali paradinho. Então, diante da queda da casca, nós devemos nos perguntar: qual é a oportunidade neste contexto? O que esta situação me oferece aprender? Nada é por acaso, gente. Use da sua força de vontade para compreender essa deixa e então trabalhar o seu progresso moral e o seu progresso espiritual. E eu gostaria aqui de fazer um testemunho de uma experiência vivida por mim, na minha família, e que faz todo sentido com isso, com esse assunto que eu trouxe para conversar com vocês, e que me fez mais uma vez parar e pensar. Todos nós sabemos que a vida, durante essa jornada, ela cessa um dia, né? Nós temos vamos fazer uma transição, né, do plano terrestre para o plano espiritual. Nós sabemos que esse momento chega para todos nós, tudo bem? Porém, a gente não vive isso no dia a dia. A gente não considera essa realidade para usar ela ao nosso favor. A gente simplesmente oculta da nossa mente. Mas nós sabemos que é assim. Quando meu pai foi diagnosticado com câncer, infelizmente, junto com o diagnóstico, veio também uma previsão de tempo de vida, que era de 1 ano. As nossas dores naquele momento eram gigantescas, estratosféricas. Eu não tenho palavras que possam descrever fielmente o que nós sentíamos. Tínhamos a agressividade da doença, que chegou assim de maneira avassaladora, para uma pessoa que é o amor das nossas vidas e que naquele momento começou a viver uma contagem de tempo. Então era como se naquele instante para nós, imaginem uma ampulheta, né, de areia. Naquele momento ela foi virada e o tempo começou a correr. Na época em que isso aconteceu, eu ainda não conhecia a doutrina espírita. Mas eu sentia no meu coração que toda aquela dor não poderia ser maior do que o amor que nos uniu e que nos manteve de pé até aquele momento. E ao mesmo tempo eu também entendia que nada daquilo era por acaso, tinha um propósito, eu não sabia qual, mas eu sentia no meu coração que existia um propósito. Eu estava com 32 anos na época, e eu posso afirmar para todos vocês o seguinte, que o que eu vivi durante este período de profunda dor me fez crescer como eu nunca havia crescido espiritualmente durante a minha existência. Eu costumo dizer que eu tenho gratidão pelo que eu vivi. E eu sempre tenho que explicar muito bem o que é isso para as pessoas não me interpretarem de maneira incorreta.
Eu não tenho gratidão pelo sofrer que o meu pai teve, física, emocionalmente, psicologicamente. Mas eu tenho gratidão pela oportunidade que eu tive e que eu aproveitei muito bem para que eu compreendesse o real sentido da vida no meio de tudo aquilo. Então, no lugar dos questionamentos, da revolta, do desespero, nós nos unimos para fazer o que precisava ser feito e vivendo um dia de cada vez. Eu aprendi que o valor do momento presente é incalculável e que em 24 horas do nosso dia nós temos oportunidades para aprender. Porém, nós precisamos nos permitir a este aprendizado. Eu posso dizer para vocês que uma vez que se entenda essa questão, é como se os nossos olhos e os nossos ouvidos ganhassem tanta potência que eles estão funcionando na sua capacidade máxima. Eu interpretei para mim que, nesse momento, essa permissão e esse aprendizado faz com que nós tenhamos os nossos sentidos usados exatamente como Deus planejou ele para nós. E aí nós seguimos. Exames, consultas, remédio e tudo que o momento pedia ser necessário. E, ao mesmo tempo, ver e ouvir o que realmente estava nos envolvendo naquele momento gigantesco que nós passamos. A união, a família, os valores, as prioridades, os sonhos, dentre tantas questões em que o amor é o responsável e não a dor. Dizem que aprendemos no amor ou na dor. A partir dessa experiência que eu vivi, eu compreendi que na dor nós somos capazes de compreender o valor que o amor tem nas nossas vidas. Agora vejam que interessante. Emmanuel faz a seguinte citação: pelas tuas tendências saberás por que sofres. Observa bem. Pelas tuas tendências saberás por que sofres. Emmanuel quer nos dizer que quando a gente olha para as nossas tendências e para as áreas da nossa vida, nós seremos capazes de compreender por que nós sofremos. Isso é muito interessante, porque mais uma vez traz que as respostas todas estão dentro e que a responsabilidade é minha em buscá-las. Olha como não dá para terceirizar nem essa observação, porque nós é quem sabemos quais são as nossas tendências. Mas o que significam tendências, Camila? De acordo com o dicionário, tendência é tudo aquilo que nos leva a seguir em determinado caminho ou a agir de determinada forma. Representam as nossas inclinações diante de algo, de um fato ou de alguém. E eu coloquei algumas possibilidades para que a gente possa pensar. Algumas tendências que eu gostaria que vocês, ao ouvir, vocês vão fazendo essa reflexão, trazendo para o íntimo de vocês, onde vocês conseguem se ver. Mentira, egoísmo, o controle extremo, a soberba, ciúmes, perfeccionismo, abuso, julgamento, orgulho, impulsividade, vaidade, consumismo, intolerância. Eu já me achei em vários aí. Uma vez identificada essas tendências, o que nós precisamos fazer? Observar a presença dela nas áreas da nossa vida e como ela se manifesta e quais os desafios que a gente vive justamente por ter essa tendência. Então, vejam só, vamos aqui olhar um pouquinho para cada área da nossa vida aí. Eu vou falando e vocês vão refletindo aí na cabecinha de vocês, fazendo o exercício da consciência. Então, vida pessoal. Como essas tendências se desdobram em desafios ou problemas em você como pessoa, nos seus sonhos, nos seus objetivos, nos relacionamentos afetivos, como essas tendências podem dizer, o que elas podem falar, o que elas podem revelar sobre a relação amorosa que você possui hoje, sobre a qualidade que essa relação tem.
como ela se manifesta nessa área da sua vida. Na sua vida profissional, como as tendências que você possui podem descrever um pouco sobre a sua satisfação com a sua carreira e na relação que você tem com as pessoas da sua equipe de trabalho. Pensando na vida social, qual é o impacto, como que essas tendências se manifestam com relação aos seus amigos, a sua forma de interagir com as pessoas. Pensando na família, como essas tendências manifestam e geram situações desconfortáveis quando você olha para a união da família, para a cooperação entre as pessoas, para a estrutura familiar que você tem. E pensando no último, qualidade de vida, como essas tendências desempenham um papel negativo, trazendo situações desconfortáveis quando você olha para você mesmo, quando você se coloca como prioridade. E como você cuida de você mesmo? Todos esses pontos, eles serão facilmente observados se nós nos permitirmos a ser sinceros com a gente. Eu asseguro a vocês que fazer esse exercício vai permitir que vocês tenham a oportunidade de olhar para si, de acolher a si mesmo e, a partir das respostas, iniciar o processo de reforma íntima, esse processo de autoconhecimento. Nós precisamos trazer luz para a nossa consciência. Esse é o primeiro e grande passo. Porém, ele não é o único. E sozinho, ele também não tem valor. Por isso, ele é apenas o primeiro. A observação nos dará a oportunidade de compreender por que sofremos e como devemos fazer para lidar com isso, transformando o sofrimento em aprendizado. Eu quero apenas reforçar aqui para vocês o seguinte, que ao identificar uma tendência em nós, não significa que nós devemos interpretar que nós somos então pessoas ruins ou pessoas más por isso. Porque aqui já começa o exercício da reforma íntima, que é quando nós acolhemos as nossas imperfeições, justamente por reconhecer que nós somos espíritos milenares e que em cada existência nós tivemos a oportunidade de evoluir um pouquinho. Graças às leis divinas, nós estamos aqui para mais uma oportunidade abençoada para dar novos passos na nossa evolução, cada um dentro do seu tempo e em esforços totalmente individuais, mas que todos caminham para o progresso espiritual. Portanto, meus queridos, que o alto amor prevaleça quando olharmos para as nossas dores e sofrimentos, porque é assim que nós nos manteremos de pé, para aprender com tudo o que nós iremos viver. E estamos vivendo e já vivemos. O alto amor é o nosso alicerce, né? É fazer por mim, começa por mim. Muito bem, observei as minhas tendências, identifiquei o desdobramento, já consegui ver qual é a área da vida, legal, mas aí você fala para mim, mas eu estou no olho do furacão, o que eu faço? Qual é o próximo passo? Como que eu devo fazer para conseguir sair daqui? Pedindo ajuda. Peça ajuda antes que o seu copo transborde. Claro que nós sabemos que pedir ajuda exige de cada um de nós o mais belo ensinamento de Jesus, a humildade. E para muitos ainda é um grande desafio pedir ajuda, porque expõe as nossas fraquezas, as nossas mazelas. Porém, ao pedir ajuda, se permita receber ajuda, porque muitas vezes nós buscamos a ajuda daqueles que irão dizer o que nós queremos ouvir. Portanto, esteja aberto para receber a ajuda de Deus, aquela ajuda que Deus colocar no seu caminho. Nada é por acaso, receba e agradeça. Os recursos didáticos utilizados por Ele lhe farão ver graças e bênçãos onde você já nem enxergava mais. Tamanho era o sufoco de dor e sofrimento que você se colocou. Escolhas e suas consequências.
Se você escolher se fechar nesse mundo interior de dor, de sofrimento e desespero, muito provavelmente o que vai acontecer? Você irá se sintonizar com energias bem baixas que o farão não enxergar mais a saída. E aí, nessa hora que você está lá sem enxergar a saída, você pode até se perguntar: cadê Deus nessa hora? Não é Ele, o misericordioso que nos ama? Ele está e estará sempre presente, manifestando todo o seu amor e principalmente respeitando o nosso livre arbítrio. Ou seja, a nossa condição de estar livre para agir ou não, para pedir ajuda ou não, para se permitir receber ajuda ou não. Ele, como observador das nossas escolhas e das consequências, ele estará ali. Agora, tenha certeza que quando você reconhecer que precisa de ajuda e permitir que ela chegue até você, as mãos dele estarão lá, segurando a sua, como aquele pai no hospital que não impede o filho de passar pela dor, porque dor é processo educativo, mas que jamais o abandonará naquele ou em qualquer momento. Nós devemos considerar que o universo nos permite uma infinidade de consequências e todas elas cobram de nós a nossa autorresponsabilidade. Por isso, peça ajuda e se permita receber essa ajuda. Sabe, eu gosto sempre de me lembrar que o Consolador que nos foi enviado, ele nos traz uma grande vantagem, é uma vantagem amorosa e muito especial para nós, espíritos encarnados. Todos os relatos que nós temos contato são de irmãos que já passaram por aqui, que viveram as suas experiências, sejam elas de acertos ou de erros, e que se melhoraram. Nós ainda estamos aqui, ainda estamos vivendo essa existência. Ou seja, nós podemos torná-la ainda melhor do que ela é, mais proveitosa enquanto nós ainda estamos aqui. E à medida em que eu me lembro disso, eu me faço a seguinte pergunta: mas o que eu tenho feito na prática com esse conhecimento? Eu já não posso mais alegar ignorância. E o que eu tenho feito? E mesmo que eu identifique que eu fiz A ou B, eu me pergunto, o que eu posso fazer mais? Porque eu não posso parar no que eu já faço. Já é um passo, mas eu preciso dar continuamente vários passos. A reforma íntima é algo diário e que não tem fim. Eu vou me melhorando todos os dias um pouco mais. E vejam só, além dos amigos espirituais que nos trazem esses relatos de lá para cá, vamos observar que tem muita pessoa que está aqui nesse plano conosco, que as suas vivências também nos servem, nos fazem pensar sobre as nossas dores e pensar sobre as oportunidades que elas nos trazem. E aí, eu quero compartilhar aqui com vocês, essa daqui é a Brownie Ware. Ela é uma enfermeira australiana que se dedicou nos tratamentos paliativos. O que são tratamentos paliativos, né? São aqueles pacientes que, infelizmente, a enfermidade que eles possuem não tem mais condições de cura pela medicina dos homens. E todos os cuidados prestados visam oferecer qualidade de vida nessa reta final destes pacientes. E ela fez uma pesquisa entre eles que gerou esse livro, onde ela questiona quais são os 5 maiores arrependimentos que essas pessoas naquele estágio da vida sentiam. Vejam quais são os 5 mais apontados. Eles diziam: eu queria ter vivido a vida que eu desejava, não aquela que os outros esperavam de mim. Eu queria não ter trabalhado tanto. Eu queria ter tido mais coragem de expressar os meus sentimentos. Eu queria ter estado mais perto dos meus amigos. E eu queria ter me feito mais feliz. Eu trouxe isso para fazer uma reflexão com vocês.
Observem que os 5 itens mais recorrentes não têm qualquer relação com o materialismo. E eu quero chamar a atenção aqui para esse bisturi chamado enfermidade. O corte pode ser profundo, pode ser doloroso, pode deixar uma cicatriz enorme, mas a sua precisão nos faz reconhecer a nossa grandeza espiritual. Nos coloca no lugar de onde jamais poderíamos ter saído, da conexão com Deus, de que somos espíritos em evolução, vivendo uma experiência no planeta Terra. As nossas tendências nos condicionam para as nossas escolhas. E essas, por sua vez, nos trazem as consequências, proporcionalmente boas ou não tão boas assim. Hoje nós falamos sobre resistência espiritual, através do entendimento da imortalidade da alma, das informações que nós coletamos com os amigos da espiritualidade, ao observar o relato de uma amiga encarnada, de uma irmã encarnada que desenvolveu esse trabalho tão bonito. E tudo isso deve ser a gente deve juntar tudo isso, fazer uma miscelânea e tirar uma pergunta. Qual a minha responsabilidade em ser e fazer algo? Vou repetir. Qual a minha responsabilidade em ser e fazer algo? Guardem para vocês essa pergunta. Se façam todos os dias. Nós somos como a lagosta. Viveremos muitas trocas de cascas. E sempre que estivermos diante da oportunidade de viver algo novo e melhor para nós. Por isso, não se apeguem à promessa de viver uma vida sem dores. Essa é uma condição que não é para nós. E eu quero deixar uma palavra. Religar. Religar. Vamos criar intimidade com a força que está dentro de nós. Vamos em busca de elevar o nosso grau de relacionamento com Deus. Assim, nós teremos a compreensão de que Ele não nos tirará da dor por entender que ela tem uma proposta educativa na nossa existência, mas que nós podemos, sim, viver uma vida com resignação e sem desespero. Que neste processo possamos valorizar o que nos trouxe até aqui, o que eu realizo no hoje e o que eu deixarei de presente no final desta existência. Certo de que enquanto aqui estivermos, devemos seguir sempre, um dia de cada vez e sempre tocando em frente. Gratidão por este momento. Deixo o meu coração repleto de gratidão. Um beijo. E vamos aproveitar mais esse momento em conexão com a espiritualidade, agradecer pelo dia de hoje, agradecer por esse momento ímpar em nossa vida, escutar com os ouvidos e com o coração essa bela canção com muito carinho. Ando devagar porque eu já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Das massas e das maçãs. É preciso amor para poder
tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada. Eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, com o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega os dons de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, com o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque eu já tive pressa, leve esse sorriso porque eu já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz